Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, candidatos e candidatas. Sejam muito bem-vindos a Degrau Cultural Online. Eu me chamo Igor Daltro, sou professor de Direito Administrativo aqui da casa e estamos aqui hoje para tratar sobre uma breve análise do concurso, do edital do concurso para o Pedro II. Parece uma coisa simples, mas nesse caso especificamente merece realmente uma atenção. Por quê? O conteúdo de direito administrativo, inerente a alguns cargos, ele está espalhado, ora na legislação, ora em conhecimentos específicos. Então o candidato que já vem com uma base de estudos pretérita, precisa, na verdade, ter atenção em relação a esses conteúdos. Inicialmente, nós vamos apresentar aqui a vocês o conteúdo de legislação que é comum a ambos os cargos, tanto ao cargo de assistente de alunos, quanto ao cargo de assistente em administração. Primeiro item, Constituição Federal de 1988, mais especificamente, título 3, capítulo 7, da Administração Pública. Este capítulo trata sobre disposições da administração pública. Na sua seção 1, as disposições gerais. Na sua seção 2, disposições sobre servidores públicos. Aqui merece uma certa atenção. Nas disposições gerais, nós temos LIMP, que são os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Possuímos disposições acerca de concursos públicos, acerca de greve de servidor, de remuneração do servidor, acumulação de cargos públicos, e vale aqui a ressalva de que a acumulação de cargos públicos não é possível em regra, apenas em situações excepcionais. 3 estão no artigo 37(16), alíneas A, B e C, e outras 4 hipóteses estão espalhadas pela nossa Constituição. Os artigos 37, inciso 19 e 20, incisos 19 e 20 do artigo 37, tratam sobre criação de entidades administrativas na administração pública indireta, aqui notoriamente das autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. 37 e 21, obrigatoriedade de licitação. No artigo 38, nós temos disposições acerca dos servidores públicos que se afastam dos seus cargos para o exercício de mandato eletivo, a possibilidade de um vereador acumular o seu cargo efetivo com o mandato eletivo de vereador. Tudo isso é possível. Já no artigo 39, nós temos algumas disposições pouquíssimo cobradas em questões de concurso. Sobre remuneração de servidor, fala sobre o contrato de gestão, teto remuneratório aplicável ou não às estatais, entre outros dispositivos. O artigo 40 inaugura a seção 2 dos servidores públicos. Artigo 40 trata unicamente sobre 2 temas: aposentadoria e pensão. Somente isso. Lembrando que as disposições do artigo 40 compõem o regime próprio de previdência do servidor, ou regime próprio de previdência social, o chamado RPPS, diferentemente do artigo 201 da Constituição, que trata do RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Destaque para o artigo 41 e suas disposições. O artigo 41 fala sobre a aquisição de estabilidade, sobre a avaliação especial de desempenho e cita também hipóteses de perda do cargo, mesmo de um servidor estável. Não esquecendo da recondução, reintegração e aproveitamento, que são formas de provimento previstas no texto constitucional. Aproveitando aqui a deixa sobre formas de provimento, o item 2 é justamente a Lei 8.112/90. O Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, cujas disposições iniciais tratam de aplicação do regime e formas de provimento. Notoriamente, nós temos a nomeação, única forma de provimento originária, e as outras 6 formas de provimento derivadas, quais sejam promoção, readaptação, recondução, reintegração, reversão e, por último, o aproveitamento. Já citei 3, inclusive, que estão na Constituição. No demais,
nós temos outros itens deste Estatuto, da Lei 8.112. O título 2 fala de provimento, como nós já falamos, mas também fala de vacância, remoção, redistribuição e substituição. Chama atenção para a remoção, um tema que vem sendo cobrado com uma certa frequência, que é aquele famoso caso do servidor que pede para se transferir, entre aspas, pede o seu deslocamento do Rio de Janeiro para outro ponto do território nacional. Nós estaríamos aí diante de um pedido de remoção. Atenção aos 3 casos onde o servidor apresenta o pedido de remoção e a administração não pode, em hipótese alguma, negar a remoção do servidor. Estamos diante daquele caso do servidor que possui um cônjuge ou companheiro, servidor ou militar, que é deslocado pela administração pública. A segunda hipótese, tratamento de saúde. E, por último, o chamado concurso de remoção. No mais, o título 3 trata dos direitos e vantagens. Aqui nós falamos de remuneração, vencimento, falamos das licenças, dos adicionais, das gratificações, das indenizações, dos afastamentos. Tudo isso está no título responsável pelas vantagens e direitos do servidor federal. E, por último, o regime disciplinar. Regime disciplinar talvez seja o que mais venha sendo cobrado em questões de prova. Artigo 127, por exemplo, enumera as penalidades, as sanções que podem ser aplicadas a um servidor federal. Quais sejam? A advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo comissão ou destituição de função comissionada, que é a função de confiança. E, notoriamente, também chamamos atenção para os processos disciplinares. Sindicância, pá de rito ordinário, pá de rito sumário e o processo de revisão. Estudem bastante esses tópicos, porque são, com frequência, cobrados em questões de prova. Um OBS que vale aqui ser acrescentado é que, após o regime disciplinar, ainda existe Lei 8.112, ainda existe estatuto, que tratam da seguridade social do servidor. Inclusive licenças como licença gestante, licença paternidade, licença adotante, tratamento de saúde, acidente em serviço, auxílio maternidade, todos esses auxílios que são citados estão todos lá para o final da Lei 8.112. Mas veja que para no título 4. Então esquece. Se você possui isso, se você inclusive já adquiriu e assistiu o nosso módulo aqui na Degrau Cultural sobre a Lei 8.112, a parte final de Seguridade Social você pode descartar. Essas licenças que eu citei não serão cobradas, não podem ser cobradas. Seguindo agora, nós vamos falar especificamente sobre o cargo de assistente em administração. Por quê? Aqueles 2 itens que nós citamos são inerentes exclusivamente, aliás, são inerentes comumente a ambos os cargos, na parte de legislação. Já no assistente em administração, nós temos estes itens. Primeiro, item 8 de legislação para o cargo de assistente em administração. Lei de improbidade administrativa. Como você pode ver aqui, 8429/92. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração direta, indireta ou fundacional. Veja que ele cita as disposições gerais e o capítulo 2, que são os atos de improbidade em espécie. Chamo sua atenção para um detalhe. Você, meu caro candidato, não irá, em hipótese alguma, tentar decorar os atos de improbidade. O artigo 9º possui, salvo engano, 12 incisos. O artigo 20, mais de 20 incisos, salvo engano, 21. E o artigo 11 possui mais 8 ou 9 incisos, não me recordo agora. Totalizando mais de 40 hipóteses de ato de improbidade. E ainda digo mais, o examinador pode inventar, entre aspas, não que ele vai inventar algo inexistente, algo que não faz sentido, mas é que esse artigo 9º, 10 e 11 traz exemplos de atos de improbidade. Não esgota ali todas as hipóteses. Então o aluno deve entender o conceito. Quais são os atos de improbidade que podem ser praticados por ações ou por omissões, quais que demandam dolo e quais que admitem também a modalidade dolosa e culposa,
sem esquecer do novo ato de improbidade, porque nós classicamente sempre tivemos enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentado contra os princípios da administração. Artigo 9º, 10 e 11. Hoje existe um novo ato de improbidade administrativa, que é aplicado somente ao município, pois fala de aplicação indevida ou concessão irregular de benefícios tributários, e notoriamente reportando-se a uma legislação que trata sobre o imposto sobre serviço, o famoso ISS, um imposto municipal. Logo, este novo ato de improbidade, uma eventual questão de prova, é aplicável somente a autoridades municipais ou a particulares que estejam a ela relacionados, até mesmo uma autoridade que seja federal ou estadual, mas desde que esteja relacionada à autoridade municipal. É necessário que a autoridade municipal esteja presente. Seguindo com o nosso conteúdo 9, 11 e 12. O 10 não é inerente à nossa disciplina. Lembrando, só para remontar aqui a vocês, estamos falando do cargo de assistente em administração. Item 9, na parte de legislação, Lei 9784/99 e as suas alterações. Estamos aqui dispondo sobre a Lei de Processo Administrativo Federal. A parte inicial é importante, que fala sobre quem é a autoridade, conceito de órgão, fala sobre competência e atenção ao item recursos, sem esquecer de um tema que é bastante relacionado aos chamados atos administrativos, a parte de anulação e revogação de atos administrativos. Aquele prazinho de 5 anos para a administração anular os seus atos, salvo má-fé do beneficiário, do destinatário do ato. Item 11, Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527/11 e o seu decreto regulamentador, que é o 7724/12. Essa lei, embora muito citada atualmente nos editais de concurso, não possui grande incidência. O que não quer dizer que você deve desprezar esta lei. Não, em hipótese alguma, você desprezará esta lei. Não. Atenção a alguns itens. O mais importante, os atos sigilosos, atos secretos, ultra secretos, dê uma conferida na lei, faça uma leitura e tenha atenção a este item, que é com frequência cobrado em questões de prova. E por último, para a gente fechar, ainda no cargo de assistente em administração, nós temos uma citação a um conteúdo de direito administrativo que está na parte de conhecimentos específicos, aqui ó, conhecimentos específicos. Qual é esse conteúdo? Noções de licitações. Expressamente, Lei 8666/93 e Lei 10.520/02. O esquisito aqui é que ele não traz qual o tópico de licitações ou quais os tópicos deveriam ser estudados. Por questões lógicas, então, os mais cobrados são: número 1, e campeão de cobrança em questões de concurso, contratação direta. Artigos 17, 24 e 25. Licitação dispensada, dispensável e inexigível, respectivamente. Esses 3 artigos concentram aí algo em torno de 30% das questões sobre licitações. Os demais temas são espalhados. Nós temos aí modalidades, concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e ainda, remeto você, a modalidade criada em 2002, que é o pregão. Temos outros itens também, a parte inicial da lei, do objetivo de uma licitação, os 3 objetivos, quais sejam: atendimento ao princípio constitucional da isonomia, obtenção da proposta mais vantajosa e promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Logo abaixo, desse mesmo artigo 3º, os princípios das licitações. Tenham atenção a esses itens que eu acredito serem os principais: contratação direta, modalidades e a parte introdutória, que é o artigo 3º. Não esqueça ainda do artigo 1º e 2º, tratando sobre quem é obrigado a seguir a Lei 8666/93. No que tange à Lei 10.520, o pregão possui suas peculiaridades. Estude-as. Dentre elas, sempre será adotado o critério de julgamento de menor preço, porque o pregão é destinado a bens e serviços comuns. E assim, nós trazemos uma noção geral sobre como seriam os seus estudos, a sua base de estudos para o concurso do Pedro II.
Deixando aqui, obviamente, a minha disponibilidade para atendê-los através das redes sociais, tanto no Instagram, nos siga, e também através de Facebook. Podemos enviar mensagens e conversar, tirando quaisquer dúvidas de qualquer um de vocês que nos assistem. Desejo a todos vocês bons estudos, foco e acompanhem todos nós aqui do Degrau Cultural Online. Nossos cursos estão disponíveis para que você atinja o seu resultado. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.